subwoofer. Guilherme, alguém desliga lá que esse barulho está atormentando já. Graça e paz, nós estamos aqui na presença de Deus e o Senhor é por nós. Isso é bom, porque mesmo que se levantem os que são contra, a vitória do Senhor é por nossas vidas, e bendito seja Deus por isso. Sem demora, eu quero te convidar para a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12. Colossenses 3, 12. Está dando microfonia. Colossenses 3. Deixa a sua Bíblia aberta. Deixe sua Bíblia aberta. Encontraram? Diz assim o texto: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Senhor, nós continuamos na tua presença e pedimos agora, fale aos nossos corações, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Então reina também nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa semana, como já foi falado, para quem está nos visitando e não está entendendo absolutamente nada, é bom dar uma explicação, e para aqueles também que nos assistem pela internet, pelo mundo. Nós temos no momento 2 crianças da igreja no hospital, né? Uma delas, a Gabriele, que o Cris também mandou mensagem agora, expressando a gratidão dele, agradecendo toda a igreja, o carinho, o cuidado, apesar de ainda sentir a Gabriele, segundo as palavras dele, fraca, mas já saiu da unidade mais crítica, do momento mais crítico, que traz alegria no coração, e agradeceu a toda a igreja pela oração, e continuemos a orar para que Deus restaure tudo. Agora já não se acha mais que talvez seja asma, talvez seja um vírus que ficou alojado por 2 meses, e os procedimentos vão continuar, e nós precisamos continuar orando, mas já habita uma paz, porque foi crítico durante a semana, foi bem difícil. E o segundo caso é o caso da Jennifer, que está lá no hospital também, mas no hospital, e sofrendo com um diagnóstico de câncer, o que não é fácil. E nós também estamos orando, clamando. Bom ver o Alex aqui, o Gabriel. E a semana inteira os nossos corações estiveram voltados para isso, e nós vamos continuar orando, porque sim, como disse o Senhor, é por nós. E isso é o que nos faz, como cantamos, acreditar e encarar o amanhã a despeito do que Ele traga. Esse é o cenário. E diante dessas lutas, diante desse sofrimento, 2 ações se manifestam nos nossos corações. A primeira delas, ou talvez sem ordem, é a fé e o amor. Quem passa por lutas, quem passa por sofrimento, a gente sempre sabe disso, cresce na fé. Eu acho que não tem uma pessoa que não encarou os seus vales e, passando por eles com o Senhor, não tenha chegado à conclusão: eu cresci no final. E geralmente essa constatação vem só no final, porque durante não é fácil. Então, diante das lutas, sim, fé é o que brota no coração daquele que passa pelos vales sombrios da vida.
E quem atravessa esses vales junto com aquele que sofre, com aqueles que são literalmente o sujeito da ação, quem está ali ao redor de mãos dadas cresce também, mas no amor. À medida que um cresce em fé e outro cresce no amor. E fé e amor, irmãos e irmãs, eu poderia dizer que é a simplificação dos dois grandes mandamentos, que é: ame primeiramente o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E nós amamos esse Deus somente pela fé, porque você e eu não temos condição de marcar um encontro com Deus, de dar um abraço nele e vê-lo. Alguns dizem, e gostamos de dizer, que sentimos que presenciamos Deus na natureza, diante do mar, diante do sol, diante daquilo que contemplamos, mas nós não abraçamos. Você não pega no rosto de Deus como no rosto de um ser humano. De modo que quando eu estou lutando para amar a Deus com toda a minha força, eu estou fazendo isso somente pela fé. Agora, quando eu tenho a oportunidade de manifestar o meu amor pelo próximo, eu o faço demonstrando aquilo que sinto e que tenho para quem eu vejo, para quem eu posso tocar, para quem o que recebe pode também sentir e demonstrar que sentiu o afeto do amor. E é sobre isso que eu gostaria de falar, é sobre isso que o Senhor encheu o meu coração nesse momento de dificuldade emocional, de fé, de amor, nesse momento, para que a gente possa ouvir isso com atenção, aprender neste vale, aprender com as lutas que estamos enfrentando. E quando digo estamos enfrentando, porque eu quero invocar sobre todos nós, por aqueles que já estão engajados nesse processo, e por aqueles que porventura não tiveram chances, mas que quando um sofre do corpo, todos sofremos com ele. Quando um se alegra, todos nos alegramos com ele. E é com isso em mente, nesse momento, que eu quero que você comece a pensar nesse texto que lemos, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Colossos. Colossos ficava no que hoje é a atual Turquia. Essa igreja foi fundada não pelo apóstolo Paulo, mas por um discípulo do apóstolo Paulo. A ideia que se tem é que quando ele estava pregando e tendo seu ministério na cidade de Éfeso, também Turquia, na qual ele passou por 3 anos, um dos seus convertidos, ou um dos seus discípulos, que se tornou perto, próximo dele, saiu para levar o evangelho, porque Paulo, como sabemos, era um só. E essa pessoa, chamado Epáfras, ele vai então até Colossos e começa a pregar as boas novas, e aí que entra, e assim que nasce o cristianismo na cidade de Colossos, que não era uma cidade muito importante, como algumas outras cidades, mas que tinha, claro, o seu peso ali na chamada Antiga Ásia Menor, ou como disse hoje, a Turquia. E essa igreja é pregada, essa igreja é pregado o evangelho, essa igreja nasce, essa igreja começa, e como toda igreja, essa igreja começa a sofrer ataques. E os ataques são de heresias que são levantadas. O que significa isso? Mentiras que são colocadas ali dentro do rebanho. Pregações externas, e pregações externas não significa necessariamente que se levantava alguém na porta da igreja para falar: olha, vim aqui para pregar contra essa igreja. Não, era no povo, era de boca a boca. Eram mensagens que iam passando, e como a gente sabe bem, essas mensagens, essas palavras, aquilo que anda na coletividade, afeta qualquer grupo, isso é óbvio. E ali em Colossos tiveram alguns grupos, alguns heréticos, assim como diz o termo da história, que começaram a minar, e as pessoas então, ao invés de reter a palavra genuína de Deus, ficavam dando ouvidos para o que vinha de fora e não para o que acontecia dentro. O apóstolo Paulo então recebe a visita de Epáfras, possivelmente quando ele estava em Roma, em prisão domiciliar, porque foi assim que Paulo ficou aprisionado numa casa alugada, e ali ele tinha acesso aos seus discípulos, ali ele podia pregar mesmo com algemas. E Epáfras é óbvio que deve dar a situação, o report, olha, lá está acontecendo isso.
existe mentira tentando entrar dentro, existe heresia, existe confusão. A igreja está sendo atacada e Paulo escreve. E se você quisesse, eu tivesse que colocar um tema absoluto para o que Paulo escreve nessa carta para Colossos, o tema seria a suficiência total ou total suficiência de Cristo. O que isso quer dizer? Que tudo que Colossos precisava era reconhecer que Cristo é suficiente em todas as áreas. Que Cristo é suficiente para qualquer problema, que Cristo é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos hoje ou venhamos a precisar amanhã. E no trecho que nós lemos, Paulo faz um emprego ou uso de alguns verbos para ensinar, para lembrar o povo, para lembrar a igreja de Colossos, para fazer com que a mente daquelas ovelhas, daquela parcela do corpo de Cristo, estivessem focadas naquilo que deve a nossa e que merece a nossa atenção, que é a pessoa de Cristo, e que eu creio também é a necessidade para nós hoje. E ele começa nesses versos que lemos, ele divide esses versos, esses momentos em duas partes. A primeira é quando ele fala desses verbos, e eu queria te encorajar, se você tem caneta, pegue. Porque você vai esquecer isso. E isso aqui é comida para gente grande. Isso aqui não é papinho furado. Escreva, não confie na sua memória. A sua memória, segunda-feira, não lembra mais nada do que foi falado, eu te garanto. Paulo começa o seguinte com o verso 12. Como povo escolhido. Como povo de Deus que é escolhido, santo e amado. Paulo começa a trazer atenção para aquele povo que talvez pensasse que só o povo hebreu era escolhido. Não. Vocês, igreja de Colosso, vocês são escolhidos. Vocês foram escolhidos. Por quê, gente? Porque existe uma infinidade de outros povos que ainda não tiveram o privilégio de ouvir desse Deus. Lá em Colossos tinha uma parcela, tinha um grupo que ouviu. Aqui na Inglaterra hoje tem um grupo que ouviu. Em outros lugares do planeta existem vários grupos que ouviram. Mas existem também vários outros que não ouviram absolutamente nada. E se você falar para ele, Deus te abençoe, ele vai falar o quê? Porque não tem essa noção de Deus, por incrível que possa parecer ou soar nas nossas mentes. Vocês que são povo escolhido, Deus vos escolheu, Deus vos encontrou, Deus vos redimiu. Paulo também chama esse povo de santo. Eu não sei como que pesa no seu ouvido quando você lê a Escritura e ouve esse termo, aos santos de uma determinada localização. Ninguém gosta inclusive desse termo, não é? A gente não fala assim? Eu não sou santo. Mas a Bíblia olha para nós e fala, vocês são santos. Vocês são santos. Nós somos santos. Querendo dizer, essa é a posição que nós devemos tomar. Na próxima vez que o irmão chegar para você, eu não sou santo, você fala, está errado, deveria ser. Um santo que erra, não um santo do pau, mas um santo que erra, mas que luta, que já determinou seguir a carreira de santidade, que não está feliz, se existe na vida erros crônicos, permanecer nos erros crônicos, mas decidiu mudar, vencer, crescer. E Paulo, nessa primeira linha, dá o seu terceiro termo, que é povo amado. Vocês são amados, nós somos amados porque vocês receberam a dádiva que não mereciam, que era o amor de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Vocês então foram escolhidos, vocês são um povo santo e vocês são amados por Deus. E aí vem o primeiro verbo, anota aí, o primeiro verbo é revistam-se. Revistam-se. Irmãos, o que é revestir? Revestir me dá a ideia de algo que vem de fora, do exterior. Eu me revisto de algo que eu tomo posse e coloco sobre mim, ou que eu ganho. Eu sou revestido de autoridade, eu sou revestido de algo que vem do externo para o interno. Paulo começa então dizendo, revistam-se, número 1, de profunda compaixão. Profunda compaixão, a minha sugestão e aquilo que brotou no meu coração para definir esse termo é um desconforto interior
desconforto na minha existência e que não fica no desconforto somente, mas que provoca, que gera uma ação positiva. Aquilo começa a mexer comigo, aquilo me cutuca e eu falo, eu preciso fazer alguma coisa. Não é profunda compaixão, o desconforto que te deprime e te não permite fazer nada. Na verdade, esse tipo de reação, na minha opinião, é um remorso. Você tem até um sentimentozinho, um negocinho, mas deixa ele lá. Se eu não fizer, não é legal, mas está tudo bem. Profunda compaixão fala de eu ficar angustiado com algo e perguntar para mim mesmo, como que eu posso resolver isso? Que tipo de ação, de resposta eu posso dar para essa situação? Paulo disse, revistam-se de profunda compaixão. Tenha o desconforto, sinta o desconforto e produza uma resposta, uma ação positiva. Segundo, revistam-se de bondade. Bondade aqui você pode classificar como uma manifestação do bem, daquilo que é bom. Você manifestar através de uma ação, o bem me quer e não o mal me quer. Você manifestar através de algo que você possa produzir, gerar, e a ideia aqui é que haja bondade em nós. E não que eu peça a bondade do Tiago Gulo emprestado para dar para o Roy, não. Que tenha em mim, que age em mim e que eu manifesto esse bem. Terceiro, Paulo diz, revistam-se de humildade. E humildade, se você quer uma definição, ela é o contrário do orgulho. É a consciência de que nós nada somos e que somente Ele é. A humildade é você olhar e perceber quando a altivez, quando você começa a virar senhor de si próprio. E você fala, isso não é para mim, porque o único senhor de si próprio é Jesus. Esse não é o perfil que eu quero seguir. Paulo diz, revistam-se de mansidão. E mansidão está totalmente associado com controle, com consciência, com decisão, com imitação diária dele, o Senhor Jesus. Não tem como ser manso sem exercer controle sobre as suas emoções. Quando eu não fui manso? Quando alguém chegou com toda a mansidão a você e falou, Rebeca, você pode, querida, me ajudar, eu preciso da sua ajuda. Você quer? Jamais responderia dessa forma. A ausência de mansidão é a ausência de controle. A ausência de mansidão é a ausência de você continuar parado e aquele momento respirar fundo e lembrar, é a palavra mansa que abranda o furor. Então se eu receber uma paulada, eu vou dar uma pétala de rosa. Se eu receber o gatilho da explosão, eu acabo com ele ali mesmo. Paulo diz, revistam-se com mansidão. E Jesus é o exemplo maior dessa mansidão. É aquele que ensinou que deveríamos e devemos virar a outra face. É aquele que lá na cruz, sofrendo ainda, dizia, Pai, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Gente, uma coisa é você não ter poder para reagir. Como disse Geraldo Vandré, aquele mesmo que escreveu Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, protesto é coisa de quem não tem poder. Eu acho muito interessante essa frase, porque você protestar sem poder é algo extremamente complicado. Por isso que tem que ter união e um protesto para que o protesto seja ouvido, e as massas estão fazendo isso em várias partes do mundo. Mas é coisa de quem não tem poder, porque quem tem poder fala assim, ó, acabou agora, e acabou. Ou comece agora, e começou. Jesus tinha e tem poder, e ele não usou do seu poder para acabar com o erro. Pelo contrário, ele olhou para os céus e disse, perdoe, Senhor. Eu continuo sofrendo na cruz, eu continuo sangrando na cruz, eu continuo tendo dores na cruz,
mas não exerço o poder que tenho. Eu continuo dizendo: perdoe, Senhor, e eu sigo na minha missão. Paulo diz também: revistam-se de paciência. E paciência é a espera otimista, é a certeza de que Ele, o Senhor, agirá. E quando eu espero com otimismo no coração, esse otimismo que vem não de um positivismo vazio, mas da certeza que Deus está comigo, eu estou sim esperando pacientemente no Senhor. Primeiro verbo: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Segundo verbo que Paulo usa, verso 13, é suportem-se. Suportem-se, aguente o peso, se assim foram uns dos outros. Suportem uns aos outros, e Paulo não coloca exceções. Eu não digo suporte a ala da direita e não a área da esquerda da igreja. Suporte os parecidos com as suas afinidades e não suportem aqueles que não são similares a você. Suportem uns aos outros. Número 1, não há exceção. Paulo diz: suportem-se e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. E ele também não faz nenhum movimento, nenhuma indicação da quantidade. Não é uma missão quantitativa. Eu vou suportar e vou perdoar X vezes. Eu não tenho limites para o perdão. Eu lembro um dia eu conversando com uma pessoa, dando uma aula, e a pessoa quase tentando me convencer que eu deveria ser a favor da pena de morte. Falei: você vai perder essa discussão. Mas por quê? E se fosse alguém que fizesse alguma coisa contra você ou da tua família? Falei: sabe que você vai perder essa discussão porque eu sou o maior culpado. E eu recebo graça de Deus, chances de Deus todos os dias para acertar. Então, eu não acho que ninguém tem esse poder de falar: fez aquilo, então tem que morrer. Isso não pertence a seres humanos, na minha opinião. Porque eu acredito que eu tenho que perdoar todas as vezes que forem necessárias. Paulo diz: sim, suportem-se. E para quem tem dúvida, porque nessa hora, quando a gente fala para a pessoa, você tem que perdoar, e perdoar significa não só dizer: está tudo bem, eu aceito, mas significa também: eu te dou quantas chances forem necessárias. E para quem tem problema em entender isso, quantas vezes forem necessárias, Paulo escreve de novo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como o Senhor lhes perdoou não é medida humana, não é medida de eu tentei, não deu, fiz isso. Não, porque o Senhor não age assim. O Senhor continua até o último segundo, até o último minuto, até o último momento. Mais uma chance, mais uma chance, mais outra chance, mais outra chance. E vai falando. E todas as vezes que eu chego para Ele com o coração arrependido, Ele fala de novo: André, vamos lá mais uma vez. Você já pensou em quantificar quantas vezes já pediu perdão para Deus pelos mesmos problemas? Faz esse exercício se você não fez ainda. Quantas vezes você bate na mesma tecla, Deus tem que ir lá de novo, né? Não, vamos lá, sessão confissão, vamos lá de novo, aquela mesma história. Tudo bem, lindo. E Ele não vira a cara. E Ele não te abandona. E Ele não sai, Ele não foge. Ele fala: vamos lá, mais uma vez. O terceiro verbo que Paulo emprega no verso 14, ele repete o revistam-se. Revistam-se, e aqui ele invoca o amor. O amor que no texto vem como, em algumas traduções, o elo perfeito, em outras como o amor que é o vínculo da perfeição. O amor que é manifestado quando imitamos só Jesus. E eu te pergunto: quando que nós imitamos Jesus? Quando você imita Jesus? E é legal imitar Jesus naquilo que é bem assim, passivo, tranquilo. Duro é imitar Jesus no conflito. Duro é imitar Jesus quando a pressão está lá em cima.
Ali é duro imitar Jesus. Ali é duro exercer esse amor. E esse amor, então, amor, só manifesta quando eu estou imitando o gesto dele. E esse amor, como aqui Paulo coloca, é o elo perfeito, é o vínculo da perfeição. Ele é, irmãos e irmãs, ouça isso com atenção, o elo, a cura de tudo e de todos. Aí vem a segunda parte do texto e Paulo coloca então no verso 15, 16, 17 mais alguns conceitos, não atribuindo dessa forma verbal um verbo e aí as suas ramificações, mas ele vai no verso 15 dizendo que a paz seja o árbitro dos nossos corações, que a paz, igreja de Colossos, que a paz, Link Church, seja o árbitro das nossas vidas e que em paz nós possamos viver como membros de um só corpo. Paulo vai para o verso 16 e faz a invocação da palavra, depois de ter invocado a paz. Ele diz que a palavra habite ricamente, que a palavra seja conhecida, para que possamos ensinar, aconselhar, para que possamos ter essa comunhão um com o outro. E eu só posso dar para você aquilo que eu recebi, eu não posso te dar o que eu não recebi. De modo que a palavra habita ricamente em mim, se eu buscá-la com todas as minhas forças, e aí eu vou ter para te dar no dia da alegria e no dia da tristeza. Paulo daí faz a invocação da linguagem no verso 16 e 17, e ele diz, olha, louve, Colossos, louve com salmos, louve com hinos, louve com gratidão a Deus. Em tudo o que fizermos, Paulo conclui, façamos em nome do Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor Jesus. Paulo tenta então invocar a paz, Paulo invoca o poder da palavra, Paulo invoca o amor. E eu fico imaginando como se deve ter se sentido Colossos nessa hora, porque é da mesma forma que eu me sinto depois de ter lido isso. Nesses momentos de lutas, irmãos, nesses momentos de tristezas, mas também, como eu disse, nesses momentos que a gente pode viver a fé naquilo que eu não enxergo e o amor naquele que eu vejo. Eu queria te sugerir em nome de Jesus que você essa noite perguntasse a você mesmo, como está usando este primeiro verbo, seu revestimento, como está sendo externalizado a sua profunda compaixão, a sua bondade, a sua humildade, a sua mansidão, a sua paciência, a de todos nós, na verdade. Como que anda, irmãos e irmãs, o nosso desconforto? Como que anda aquela necessidade de expressar positivamente diante de uma circunstância? Como anda a nossa bondade a começar lá dentro de casa, fora de casa, no trabalho? Como que anda a expressão da nossa bondade? Como que anda o nosso contrário do orgulho? Como que anda a nossa mansidão? A ausência de mansidão traz tanta tragédia, traz tanta palavra mal falada, traz tantas faces que depois você não quer nem lembrar de como foi que fulano disse, com raiva nos olhos, com indiferença. Como anda a nossa paciência, esperando no Senhor. Eu confesso que quando eu penso nesses lembretes de Paulo, essa semana eu me alegrei bastante de ver como tantos aqui da igreja se sensibilizaram, cuidaram, visitaram, ligaram, mandaram mensagens. Olha, eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz de ver a gente se mover, porque como o Roy disse, essa é a hora de, mais de qualquer coisa, sermos igreja. Um chora, a gente chora, um sorri, a gente sorri. E isso tem que crescer. Não pode ficar só no nível. Você e eu não vencemos a nossa cota de profunda compaixão e já está aqui do ano, está tudo bem.
precisamos nos contorcer mais interiormente, falar, tem ainda mais coisas para ser feitas e fazer. Eu queria te dizer que tudo isso não é fácil, tudo isso demanda energia, tudo isso demanda sair da zona de conforto, demanda falar para o seu eu, fica quieto, porque tem coisas mais importantes para eu fazer agora. Minha segunda pergunta para os nossos corações essa noite é: em nome de Jesus, analise e determine qual é o teu nível de suportar as deficiências do próximo. Olha essa noite para o teu coração e fala, como que eu estou suportando? Suporta um pouquinho só, suporta um meio, suporte bastante. E seja qual dos 3 níveis você está, eu te garanto que nenhum dos 3 é o correto. Para você e eu já nos isentarmos dizendo, não, até que eu suporto bastante. Você quer seguir a Cristo? Você suporte até o fim. Você não quer seguir a Cristo? Suporte à medida da tua personalidade. Problema seu, exclusivo seu, individual. O pavio curto menos, o mais tolerante um pouquinho mais, mas não é o padrão de Cristo. O de Cristo é suporte. Sem fim. Sem fim. Sem histórico. Sem eu já fiz. Porque ninguém fez o bastante. Ninguém de nós nunca fará o suficiente. Então olhe para dentro de você e fala, Senhor, eu não quero ter nenhuma dessas escalas, eu quero simplesmente decidir a suportar e a perdoar, e a perdoar e a suportar. E quando estiver me faltando inspiração, lembrar que Paulo diz, com Jesus, com o Senhor. Minha terceira e última pergunta é, como anda a demonstração do seu amor, do meu amor, que é o vínculo da perfeição? Como anda o nosso amor? Nesses momentos de solidariedade, eu tenho certeza que muita gente parou para pensar sobre o amor. Pensar que o que é mais importante que a gente tem nessa vida é a possibilidade de distribuir afeto, de distribuir amor, e de vibrar com esse amor. E de falar, Senhor, obrigado porque eu tenho algo para dar e que eu posso dar. E quando eu acho que eu não tenho nada para falar, eu fico quieto, mas fico junto. Eu ouvi muito isso essa semana, eu fiquei muito feliz. Eu não tenho nada para falar, mas eu posso ficar junto. Fique junto então. Fique junto. Da mesma forma como a gente já cantava no passado, há momentos que as palavras não resolvem, mas que os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Tem momentos na nossa vida que não é hora de falar nada, é só hora de ficar perto. É só hora de ficar junto. E esse é um momento para nós, igreja. É o momento de nós ficarmos juntos. É o momento de nós olharmos e... Eu falei para a Cecília isso, falei, Cecília, o que eu quero nesse momento é aprender. Eu quero aprender. Eu quero olhar para as coisas que têm mais valor e cuidar dessas coisas que têm mais valor. Eu quero renovar o meu cansaço, que às vezes também é grande. Se eu tivesse que colocar para você tudo que aconteceu essa semana em todas as áreas, você ia achar muito interessante. Tudo acontece geralmente junto, né, em todos os níveis. Mas o tempo inteiro eu percebi o Senhor falando, aprenda com o momento. Aprenda com o momento. Expanda o seu interior com o momento. Alargue as tendas nesse momento. Cresça, revista-se, suporte, revista-se mais e leva todo mundo junto com você nisso. E é isso que eu estou aqui fazendo essa noite. Agora eu não posso também deixar de omitir algo, porque sim, eu desejo e oro por tudo isso que disse e quero que o Senhor faça isso em nossas vidas e oro por isso, por esse revestir, por esse suportar. Aí eu estava orando hoje ali, quando eu cheguei, e o Senhor me colocou mais coisas no coração. E eu não vou deixar de falar isso para você essa noite, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou isso no meu coração. Igreja,
diante do quadro vida e morte, o que vale a pena para você? Diante do quadro ganhar ou perder, o que vale para você? Eu estava conversando com o Cris e numa das nossas conversas me veio aquele tema de Jesus quando ele fala: louco, essa noite pedirão a sua alma. Essa noite pedirão a sua alma. Querendo dizer, nenhum de nós sabe se vai acordar amanhã. Diante daquilo que a gente não entende, o que vale para você? Vale ali o seu trabalho, os seus pagos por hora, aquela coisa. Não que você não dê, você tem que cuidar da sua vida, sim. Diante daquilo da incerteza, daquilo que a gente não vê, o que vale? O que realmente tem valor na sua existência, no seu dia a dia? O que consome a tua força? O que consome a tua energia? O que te gera estresse? O que te faz devotar toda a tua atenção para aquilo ou para aquilo outro? Eu te garanto, o que faz você devotar a tua atenção por aquilo ou por aquilo outro não é o que tem mais valor na vida. Não é. O que tem mais valor na vida é essa demonstração de fé, de vida, para aquele que eu não vejo, mas sei que é real, e o dar do meu amor para aquele que eu posso tocar, daquele que eu posso ver. Essa é a primeira parte. A segunda parte que veio no meu coração muito forte essa final de tarde é o potencial que nós temos aqui. O potencial que nós temos aqui. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em tudo que você é? Em todas as bênçãos que Deus já te deu? Você já parou para pensar quantas coisas Deus colocou no teu coração e demorou, mas quando você começou a fazer, essa folha começou a nascer, e se não fez, sabe que se fizesse daria certo. E aí de novo eu te pergunto, diante do acaso, da morte, da vida, tem valor no fazer aquilo que você e eu deveríamos fazer? Nós temos nessa igreja pessoas com passado pastoral, nós temos nessa igreja pessoas que exerceram liderança, nós temos nessa igreja pessoas de um nível profissional alto, nós temos nessa igreja pessoas de um coração que não tem medida. E eu pergunto de novo, para todas as classes, seja qual você se inclui, tem valor o que você está concentrando todos os teus esforços diante da vida e morte, do acaso, do incerto e do incerto? Eu queria, em nome de Jesus, te encorajar a olhar para dentro hoje e falar: Senhor, eu quero alcançar todo o potencial que o Senhor deu para mim naquilo que seja o mais importante da vida. E se nós fizermos isso, irmãos e irmãs, pode escrever, pode publicar, pode escrever em rocha, porque isso não muda. Não haverá limites. Simples e direto. Porque na manifestação daquilo que vale, na manifestação do amor e da fé, não há limites. Mas se a gente ficar nas redondezas, muitas baixas irão ocorrer pelo caminho. Ouve isso. Ou digo mais, quem tem ouvidos, ouça isso. Eu queria fazer alguns clamores essa noite. Eu queria começar o primeiro. Vou aproveitar, Alex, Gabriel, já que você está aqui, e pedir para você gentilmente vir aqui para nós orarmos. Primeiramente, pelo Alex, pelo Gabriel, pela Sandra e pela Jennifer, que está no hospital.
Enquanto o Tiago está tocando, eu queria convidar toda a igreja, aqueles que se sentirem com desejo de fazer isso, para virem aqui para o altar. Nós vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Porque esse Deus de Paulo é o nosso Deus. E esse Deus, pode vir. E esse Deus de Paulo é poderoso. Porque Ele é o Deus Criador do céu e da terra. Nós vamos orar. Nós vamos falar: Senhor, olha aqui essa causa, olha o sofrimento. Eu não sou sensacionalista, tenho pavor desse negócio, mas eu creio em Deus. E sei que Deus é poderoso. E nós vamos clamar. A palavra de Deus diz o quê? Se tem alguém doente, ore por cura. Nós vamos orar por cura. E no final da oração nós vamos falar: Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele ou depois recebeu, é o que diz o texto. Então nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei: se tudo isso servir para trazer a nossa atenção para o que precisa da nossa atenção, milagre já aconteceu. Milagre já aconteceu. E a Sandra Bush hoje me disse uma coisa linda no meu último conversa. Ela falou assim: pastor, sabe o que eu acho? Eu falei: o quê? Ela falou: quando a gente está com as nossas criancinhas doentes, né, a gente dá um jeito, papai, mamãe, todo mundo se acertar, ficar bem, porque o mais importante são eles. E talvez o Senhor está falando: deixa eu pôr um probleminha aqui para as nossas crianças, para que todo mundo esteja bem em unidade. As crianças se uniram para ficar doentes, para ajudar os caboclos velhos, com medidas estipuladas, com determinações, como eu vou até aqui só. Esqueceram que com Jesus é tudo ou nada. Ou suporta ou revista, se eu faz até o final, ou não faça nada. Porque Ele é o Senhor. Então nós vamos orar primeiramente pela Jennifer, pelo Alex, pela Sandra e pelo Gabriel. Se você quiser se ajoelhar comigo, faça isso agora nessa hora. Fique à vontade para clamar. Senhor, ouve a tua oração. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti, diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E nós estamos de joelho aos Teus pés, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos, porque nós sabemos que Tu podes fazer milagres, porque Tu podes ressuscitar o morto, Tu podes fazer aquilo que o Senhor quiser, o Senhor pode. Nós não temos dúvidas, Senhor, nós não temos dúvidas. Por isso que sábado após sábado, dia após dia, nós continuamos a caminhada como filhos Teus, porque nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Senhor, se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, unja, ore. Senhor, aqui nesse momento nós não estamos ali do lado da Jennifer para ungí-la, mas o Senhor pode mandar o Teu Espírito Santo. E nós queremos Te pedir, Senhor, por cura. Nós queremos Te pedir por um milagre. Nós queremos Te pedir, Senhor, por aquilo que possa ser contra toda a ciência, a vida, porque nós estamos falando com o doador da vida agora. Toca, Senhor, toca aquela boca, aquele corpo, aquela vida agora, em nome de Jesus. Toca com Teu poder, Senhor. Move, Senhor, move, ouve o nosso clamor, ouve, Senhor. Declara vida, Senhor. Decrete vida, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, cuida do emocional dela, da mente, de tudo aquilo que possa estar passando na cabecinha dela. Cuide dela agora, Senhor. E
deixa ela te sentir em todos os minutos o teu amor, o teu abraço, o teu carinho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro também pela Sandra, pelo Alex, pelo Gabriel, Deus, nessa empreitada, neste vale. Senhor, em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Vem e traz o conforto, a graça, a força do Senhor. Vem e dá para eles, Senhor, a fé, certeza do que não vemos, para que eles possam continuar acordando a cada dia, vivendo a cada minuto, respirando a cada segundo, sabendo que o Senhor é com eles. Em nome de Jesus, Senhor, toma a vida do Alex com a paz, tome a vida da Sandra com a paz, tome a vida do Gabriel com a paz, tome a vida da Jennifer com a paz. E sim, Senhor, cumpra-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, nós também queremos orar nesta hora pela Gabriele, Senhor, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez. Orar para que o Senhor continue dando a restauração, para que os médicos detectem exatamente o que está acontecendo e como dar continuidade no tratamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortalece aquele corpo daquela criança, Deus. Tudo aquilo que está acontecendo, a febre, oh Deus, remove e restaura aquela vidinha ali agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão, nosso louvor por ela já ter saído da UTI, já está num outro momento, Senhor, mas continue e complete a sua obra na vida dela, Senhor, obra de saúde, de restauração. Da mesma forma, fique com o Cris e com a Patrícia, Senhor, dando da tua força, da tua graça, do teu amor, dando para eles, Deus, de mais e mais fé, para acreditarem no Deus invisível, mas real. Visite-os também nesta hora no hospital, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, eu oro também agora nesse minuto por todos os que estão aqui, por todos nós, por todos os potenciais que aqui estão, Senhor, por todos aqueles que sim, Deus, a carne, o sangue, o inimigo tem tentado roubar e deixar numa vida medíocre, sem concentração, sem foco naquilo que é o mais importante. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, faz uma restauração hoje. Uma restauração, Senhor, em cada vida desta igreja, que faça todos nós viver, Senhor, integralmente imitando a Cristo. Revestindo-nos da bondade, da perfeita e profunda compaixão, da mansidão, do amor que é vínculo da perfeição, da paz, da palavra. Oh Deus, toma as nossas vidas e mostra em cada coração que o Senhor tem o poder e quer escrever uma história ainda mais profunda, a começar em mim, a começar em nós. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu te suplico. Em nome de Jesus, para a tua glória. Vamos cantar aquela música grande ao Senhor, digno de louvor. Oh Senhor.